Fala galera, estamos aqui nos bastidores do Talk com o Doutor. Hoje no episódio nós vamos conversar com o Dr. Gustavo Paiva, que é nutricionista. Vamos jogar algumas polêmicas aí na mesa para falar sobre vale a pena restrição calórica, manteiga ou margarina, o que fazer para tratar a saciedade do paciente. Isso é tão importante quanto restringir caloria? Enfim, muito assunto interessante. O Gustavo é um cara 10, tem uma visão muito integrativa. Acompanha esse episódio aí que você vai ganhar muito acompanhando ele. 2, 1, gravando. Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do Talk com o Doutor. Hoje recebendo um colega, amigo, Dr. Gustavo Paiva, nutricionista, que vai falar para vocês, quebrar alguns paradigmas e ensinar para você uma visão diferente de como botar freio na boca. Como exercer a rédea nutricional. Amém. Não é não, Gustavão? Amém, meu irmão. Muito prazer. Obrigado. É uma honra estar aqui. Foi de última hora, né? Foi. Então saí da clínica, vim correndo direto para cá, mas eu digo que é um chamado, aonde me chama para falar sobre nutrição, para falar sobre mudança de vida. Eu acredito demais em que a real nutrição, a alta performance está no equilíbrio físico, mental e espiritual. E que a alimentação é o nosso principal combustível. Show. Onde a gente trata a causa, né? Onde a gente transforma a vida dos pacientes. Massa. Gustavo, me conta aqui com sua trajetória até chegar na nutrição e como é que você está hoje? A sua cabeça de acadêmico e de profissional mudou muito? Cara, demais. Até porque, assim, eu falo que, assim, eu não escolhi a nutrição me escolheu. Eu ia fazer direito. Ah, é mesmo? Ia fazer direito. E aí, comecei a me alimentar melhor no terceiro ano. Então, no terceiro ano ali do ensino médio, eu ia fazer direito. Concurso, tal, etc. Só que eu gostava muito de estudar sobre dieta, aplicar em mim. Eu tinha começado a treinar, né? Eu falei, cara, eu gosto de estudar desse negócio aqui. Eu sempre fui muito bom com bioquímica. Então, eu tinha facilidade. Eu falei, cara, o que tem relacionado a isso? Aí eu lembro da nutrição. Falei, será que eu vou para a nutrição? E aí eu sinto que foi um chamado de Deus na minha vida. Porque os meus pais não me apoiaram na época, né? Não gostaram. Criou advogado. Criou. Inclusive, assim, a nutrição, eu escolhi há 11 anos atrás, 11, 12 anos atrás, não é a mesma nutrição que é hoje. Então, hoje a gente já sabe a importância da nutrição. Lá atrás não era tanto assim. Então, os meus pais ficaram bem receosos. Mas, meu irmão, eu sempre coloquei uma coisa na cabeça e falei, cara, eu vou fazer. Então, quando eu entrei na nutrição, eu falei, cara, vou ter que fazer acontecer. Não tenho apoio de ninguém, então vou ter que fazer virar. E não tinha nutricionista na sua família? Ninguém. Que você tenha seguido Ninguém o da área passo da dele. saúde. Legal. Inclusive, eu incentivei outras pessoas da minha família a entrar na nutrição. Né? Tem duas primas minhas que uma está se formando e uma outra prima que já é formada lá no Rio de Janeiro. Você desbravou esse campo e a galera veio atrás, ocupando esse espaço. Exato. Então eu não tive ninguém assim da área da saúde para me incentivar. Por isso que eu falo que foi um chamado. Sim. Né? Não foi uma coisa influenciada. E que é bom a gente influenciar, né? Mas eu não tive isso na minha família. Perfeito. Então, na realidade, eu estava influenciado a concurso público. Entendeu? Mas... E realmente, eu tava gostando da ideia do direito, etc. Eu tava gostando dessa ideia. Sim. Mas o chamado, assim, foi realmente algo diferente. Perfeito. Né? Eu vou começar jogando uma polêmica no seu colo. Joga. Eu gosto de polêmica. Hoje, vamos falar de polêmica? Tem água aqui, ó. Deixa eu pegar. Pode falar. Vamos, eu gosto, hein? Eu quero jogar a seguinte Você polêmica. gosta também, Gosto, eu sei. Gosto de uma polêmica. Eu tenho até que me controlar um pouco de vez em quando. Isso, vamos nessa. Mas, ó, hoje nós estamos vivendo a era das IAs, né? Tá sendo um divisor do mundo, né? É uma coisa antes de IA, depois de IA. Hoje você usa IA para vários processos dentro da empresa, em casa, na sua vida pessoal e tal. E pensando em IA versus nutrição. Perfeito. Eu consigo hoje pegar um chat GPT e montar uma dieta top aqui. Perfeito. Nem preciso de nutricionista. Nem precisa.
E aí, onde fica o espaço do nutricionista dentro desse cenário? Ó, eu digo o seguinte, nutricionista que se formou só para calcular a dieta, cara, ele já está fora do mercado de trabalho. Perfeito. Minha visão hoje, tá? Perfeito. E isso há 5 anos atrás, quando eu me formei há 5 anos atrás... Não era assim. Não era assim, Sim. tá? A gente não tinha na realidade já começou a ter, né, o software de nutrição, mas Sim. tem que ser carimbado e assinado, e Sim. a gente não tinha consulta online, não era liberado ainda, então muita coisa mudou depois da pandemia e principalmente com essa inovação da tecnologia. Perfeito. Hoje em dia, o nutricionista que é focado só em calcular a dieta, para mim, ele está fora do mercado de trabalho. Aham. Porque realmente, hoje eu já tenho uma visão que a gente tem que utilizar o IA ao nosso favor. Sim. A inteligência artificial ela veio para nos ajudar e não para tomar conta do nosso trabalho. Perfeito. O nutricionista, hoje eu tenho um método que eu aplico com os meus pacientes. Então, eu tenho muita experiência clínica dentro do consultório. Legal. E no meu primeiro ano ali de atendimento, eu atendia muito, porque eu atendia muito por convênio. Sim. Então, assim, cara, era agenda muito lotada. lotada. Pegava final de semana, estudando caso clínico. Uhum. Acabou que hoje eu, por exemplo, eu calculo tudo na minha cabeça. Uhum. Então, 100 gramas de arroz, vezes 30 de carboidrato, vezes 4, 120 calorias. Então, hoje, eu monto o planejamento alimentar do meu paciente em 3 minutos, 5 minutos. Uhum. Então, é algo muito fácil para mim, porque eu tive muita prática clínica. Sim. Sim. Então, mas o que eu comecei a ver que não é o melhor planejamento calculado, é a adesão. E a adesão, ela está muito relacionada, escuta o que eu estou te falando aqui, a parte emocional e a parte espiritual. Perfeito. Que é esse método, CME, corpo, mente, espírito. Eu acredito hoje, na minha visão, que a alta performance, ela está ligada ao equilíbrio físico, mental e espiritual. Perfeito. O que o espiritual tem a ver com isso? Uhum. Né? O que tem a ver? Né? Como assim? O que tem a ver? Primeiro, a gente precisa entender o que é fé. Fé é você crer para ver. Ponto. É você crer sem duvidar que aquilo vai acontecer. Uhum. Tem muita gente obesa hoje que nunca se visualizou com o físico que ela quer. Perfeito. Pelo contrário. Não gerou isso na mente. Não gerou uma visualização. Na realidade, ela se compara. Há uma diferença entre você se visualizar e uma diferença entre se comparar. Só que, às vezes, o buraco é muito mais embaixo. Porque eu digo que a chave que eu faço no acompanhamento com os meus pacientes está muito relacionada às crenças dele. E o que é uma crença? Uma experiência gera uma memória, que dessa memória a gente tem um significado, a gente cria um sentimento daquele significado e a gente cria uma crença. Então, às vezes uma pessoa ela emagrece, ela chega no emagrecimento, só que ela não tem uma crença de merecimento. E ela volta a engordar, porque ela não tratou as crenças de identidade, capacidade e merecimento. E se ela nunca se visualizou com o físico que ela quer, ela nunca vai conseguir chegar naquele físico e manter aquele físico. Então, eu já estou andando, a gente falou da IA, né? Mas é isso mesmo. Mas por que eu estou falando isso? Quantas vezes você também já prescreveu um medicamento, já orientou tudo que o paciente tem que fazer, e ele tem o resultado, mas não mantém aquele resultado? Sim. Porque está muito relacionado, primeiro, às experiências que ele teve, Sim. que gerou uma memória, que gerou um significado, e aquilo está lá no subconsciente dele. Perfeito. E esse subconsciente dele começa a tomar, na realidade, né, falando para a galera, aberto, a maioria das suas atitudes que você toma no seu dia a dia está muito relacionada ao seu subconsciente. É por isso que a gente tem que trabalhar com os nossos pacientes a elevar o nível de consciência. Porque se ele entende o motivo dele estar descontando a emoção dele na comida dele, ele começa a observar. E com esse observar, ele começa a entender o que ele precisa melhorar.
E aí ele começa a ter mais resultado, mas um melhor, a manter aquele resultado. Por isso que eu falo isso aqui. Conhecimento. Liberta. Liberta. O cara Perfeito. tem que desenvolver esse nível de consciência diferente, né? Total. Para ele aderir e para ressignificar os paradigmas e as crenças que não permitem ele alcançar ou se manter no lugar que ele quer chegar. Né? Total. É o que acontece. Total. Mas na prática, como que você aborda isso com o paciente seu? Você fala isso na consulta? Então, tem que ter muita sabedoria, né? Por isso eu tô te perguntando. Muita sabedoria. Porque quando você entra no universo fé, você e espiritual, você abre um leque dentro de um campo minado. Perfeito. Né? Perfeito. Porque aí envolve a religiosidade que muitas pessoas têm também. Perfeito. E não conseguem diferenciar do que é fé de fato. Perfeito. Né? Eu não preciso ser religioso, né, nos mesmos aspectos que outra pessoa, mas eu posso ter uma fé tão pujante como outra pessoa. Total. Crendo em outros fatores. Total. Né? O exemplo disso é um cara que passou no concurso público. Pronto. Primeiro, para ele querer ser concursado, primeiro ele se visualiza com salário, com a estabilidade, ele quer, ele deseja aquilo, entendeu? Então, em algum momento, ele se visualizou lá. Sim. E aí, ele criou uma disciplina em estar fazendo a mesma coisa todos os dias por algo que ele sabe que uma hora vai acontecer. E entenda o seguinte, a fé, às vezes, ela fraqueja. Né? Então, nós somos humanos, né? Nós temos as nossas fraquezas. Por isso que eu falo eu falo para o meu paciente que eu sou o melhor nutricionista que ele já viu. Primeiro que eu pego na mão dele e não desisto. Enquanto ele não chegar no resultado dele, eu não desisto. Eu tenho fé por mim e por ele. Agora, como eu abordo isso dentro do consultório? Com meta. Perfeito. Eu crio meta. Você constrói um caminho na cabeça dele. Eu falo assim, o navio sem destino final, ele fica à deriva. Perfeito. Com o destino final, ele chega lá. Aham. Agora, se ele tem um destino final e uma rota, ele chega lá com muito mais facilidade. Posso pegar aqui? Pode, o objetivo é esse mesmo. É? Que eu falo o seguinte, o paciente ele chega no meu consultório, eu falo pontuar, isso aqui é o seu estado atual. Aham. Baixa disposição, baixa inflamação, alta inflamação, percentual de gordura altíssimo, peso lá em cima, baixa autoestima, letargia, desnutrição. Então, esse é o estado atual. Mas a primeira coisa que eu falo para ele, você não é isso aqui. Você está assim. Perfeito. Agora, o que eu preciso te dizer é, aonde que a gente vai chegar? Qual que é o seu estado desejado? Tem paciente que chega para mim, teve um último paciente agora que eu postei, ele reduziu 19 quilos de gordura, aumentou 1,4 de massa muscular em 60 dias. 60 dias. Quantos quilos de gordura? 19 quilos de gordura. Ele pesava quanto? Tava 109, agora baixou 17 de peso. Ele chegou no meu consultório, a primeira vez, eu quero ficar mais leve para jogar futebol. Aí eu falei, irmão, tu já tá aqui, tá investindo o teu dinheiro. É só isso que você quer? Não, peraí. Vamos melhorar? Você pode muito mais. Onde é que você quer chegar? Quanto que você quer pesar? Aí a gente foi botando, estado desejado. Só que é claro que eu trago meu paciente muito para a realidade, né? Então eu boto sempre uma meta a curto, médio e longo prazo. O objetivo final e as metas. Isso, exatamente. E aí, ele vai falando, e eu vou despertando consciência nele, tá entendendo? Como é que eu abordo isso? Eu vou despertando consciência nele. Cara, que você não acha legal, acordar todo dia, ver o teu corpo, se sentir legal com o teu corpo, ter mais disposição, sabe? Colocar a roupa, comprar a roupa porque ela é bonita e não porque cabe em você. E eu vou despertando isso. Legal, tá, quanto de porcentagem? Bum, chegou. No estado desejado. Pronto. Ele já tem uma meta final. Aí o que eu faço? Um plano de ação para chegar lá. Esse plano de ação, eu tenho as submetas. Perfeito. Por quê? São os pontos de checagem. Eu falo o seguinte, a partir de agora, o teu navio, eu vou ser o capitão desse navio.
Então, se eu ver que você está indo para lá, eu puxo você para cá. Se a gente viu que a gente engrenou, a gente engrena. Porque eu falo assim, que o metabolismo, ele é uma arte. Cara, tem paciente meu que reage super bem com low carb, com cetogênica, com jejum. Tem paciente meu que reage super bem com ciclo de carboidrato, com carboidrato de baixo índice glicêmico. Agora, paciente corredor meu, quando eu boto mais carbo, ele reage mais, aumenta rendimento no treino, aumenta gasto calórico, reduz camada de gordura. Então, eu falo que o metabolismo, ele é uma arte. Sim. É claro que eu sempre busco trazer alimentos mais funcionais, mas primeiramente, às vezes eu trago para o meu paciente uma adesão no planejamento alimentar. Aí depois eu vou desafiando ele. Perfeito. Ele, construindo isso. Eu vou construindo. E eu vou desafiando. Cara, e aí, a primeira coisa que eu falo para ele, eu assino, eu peço para ele assinar, eu falo assim, ó, você vai colocar isso aqui em algum lugar na tua casa, você vai visualizar isso aqui todo dia. Legal. E a partir de agora, a gente tem um compromisso. Legal. Então, eu desperto isso nele. Show. E aí, cara, eu falo assim, e outra, já aconteceu. Você sabe que hoje está usando muito a expressão, que é isso que você está descrevendo, que é o biohacking, né? Uhum. O biohacking é hackear a saúde desse jeito. Você vê, eu penso, o hacker, o que um hacker faz? Ele pega um sistema e acha qual que é a fraqueza que esse sistema tem e entra no sistema. Boa. No corpo, o que é o objetivo do biohacking? É você pegar o corpo, avaliar ele sobre vários aspectos e achar os pontos fracos e, ao invés de entrar, fortalecer esses pontos fracos. Perfeito. Para levar o cara para um nível diferente. Né? Perfeito. Que é isso que você está descrevendo. Né? É. E aí, ó, as ferramentas que a gente utiliza... é onde entra IA, né? Total. Total. Nesse hacker. Mas olha só, se eu pego uma IA que facilita, monta um planejamento ali, né? Vamos supor, paciente, esteatose hepática grau 2, resistência periférica à insulina, pra galera glicose alterada, paciente inflamado, intestino extremamente inflamado. Cara, se a IA já vai facilitar, tá entendendo? É claro que também tem que ter a supervisão clínica nossa, né? Mas aqui, quando eu entro em ferramentas, que é muito que você entra, que eu gosto muito do seu trabalho, cara, água, eu falo que sim, que são as ferramentas que a gente utiliza para chegar neste estado desejado. Água, sono, intestino, dieta. Eu falo o seguinte, que o nosso corpo é um carro, mas eu falo para todo mundo que todo mundo é uma Ferrari. Mas você nunca vai colocar uma gasolina comum numa Ferrari. Você vai colocar uma gasolina power, né, aditivada. Mais pura que tiver. A mais pura que tiver. Mas todo mundo é uma Ferrari. Mas, Gustavo, eu tô me sentindo assim, aquilo e tal. Ei, o teu corpo é uma Ferrari. Quanto mais você estuda fisiologia, bioquímica, mais você entende a perfeição do corpo humano. Só que, qual que é o combustível? É a alimentação. Sim. A outra, suplementação. Cara, para eu conseguir 5 gramas de creatina, eu teria que comer 1,5 kg de carne, alterar ácido úrico, não é legal. Então, assim, ômega 3, nossa dieta é pobre em ômega 3, coenzima Q10. Cara, a suplementação, ela é um dos fatores que a gente utiliza. Das principais ferramentas. Uma das principais. A outra é reposição de vitaminas ou hormonal. Cara, eu falo isso muito pro meu paciente. Ele tá com tudo alinhado. Com eixo hormonal desequilibrado, não vai ter muita resposta. O hormônio é o maestro, né? Exato. Boa. Eu gostei dessa, vou usar isso daí. E você sabe que se você tirar todo o hormônio do corpo e botar em líquido num vidro, você tem 10 ml. Olha isso. E quando a gente fala de alimentação, né, é muito mais. Macro é muito mais. Muito pouco para... É um 80-20 violento dentro do organismo. Né? Não, maravilhoso. Gerencia muita coisa. Mas isso é uma das ferramentas que tem para poder conduzir esse paciente, né? Total. Chegar até onde você quer. Total. Modular o hormônio, modular vitaminas, mudar hábito. Total. Sono, dieta. Tal. E aí outro é treino. O outro é mentalidade, que é uma coisa que a gente vai entrar um pouquinho mais, né? Porque
são as ferramentas para a gente chegar no resultado, mas principalmente manter resultado. Você, dentro da sua abordagem, você se vê hoje mais multidisciplinar ou integrativo? Integrativo. Perfeito, eu também Integrativo. vejo. Porque a gente vê muito, eu vejo muito na prática as pessoas falarem que são integrativas e, na verdade, são multidisciplinares. Exato. E não é a mesma coisa, né? Assim, É. pode ser se você tiver bons profissionais junto com você. Você, beleza, vou chamar aqui para o meu barco um nutricionista que tem uma visão integrativa, um fisioterapeuta, um biomédico, um professor de educação física, um psicólogo e tal, e todos estão tendo uma visão integrada do paciente, ou vai continuar fatiando o paciente em vários pedaços, cada um cuidando de um negócio. Exato. Entendeu? Isso é a multidisciplinar. A gente passou muito tempo fazendo multidisciplinaridade, né? Hoje tem que ter uma visão muito acima disso, integrada. O cara tem que olhar, não tem como você conversar com um nutricionista, com um médico, e o cara não entender ou não abordar esse tema que você está... Por exemplo, 10 anos atrás, vou além, vou botar aí 20 anos atrás, quando que eu ia chamar para um podcast um nutricionista que ia falar de mentalidade? Pois é, né, cara? Não tem. Até hoje tem muito profissional que é assim, infelizmente. Ou felizmente para aqueles que já são diferentes, né? Cara. Mas, igual você falou, eu dei uma mentoria para um nutricionista que estava se formando ano passado. Primeira coisa que eu trabalhei com ele foi mentalidade, imagem, comportamento. Dele. Cara, e agora isso pressupõe autoridade, né? Total. Porque, assim... não tem como eu prescrever algo para o meu paciente daquilo que eu não faço. Perfeito. Não tem como. Não tem como eu agora, foi em junho. Nunca mais faço isso em junho, mas enfim, eu fiz o protocolo, né? Foi um protocolo maravilhoso. Fiz jejum intermitente com restrição de lactose, glúten e açúcar. Mas foi no meio da festa junina, né? A gente foi lá pra festa junina, eu e ela, né? Ela fez junto comigo. Comemos nada, só arroz carreteiro, enfim. Cara, mas por que eu fiz? Eu precisava fazer? Tô inflamado, etc. Não precisava fazer tanta restrição, mas por que eu fiz? Porque eu prescrevo. O paciente chega pra mim, hoje mesmo de manhã, duas pacientes, cara, totalmente inflamada, uma com esclerose múltipla. Falei, cara, vai ter que cortar glúten, vai ter que cortar lactose, vai ter que cortar açúcar. Um outro paciente com enxaqueca. Cara, se eu prescrevo, eu preciso entender, eu preciso passar por isso. Não tem como. Você recebe uma paciente dessa, com esclerose múltipla, fala para ela extinguir o glúten da alimentação dela, e você nunca ficou uma semana sem glúten para dizer para ela onde que ela come? Exato. Ela vai virar para você e falar assim, eu vou tirar o glúten, eu vou comer o quê? Você, não sei, você se vira, acha uns lugares aí para você comprar alguma coisa. Exato. E eu vi que você manda os locais, achei bem legal. Bem legal. Porque eu pego alguns pacientes, né, que fazem acompanhamento com você. Eu acho isso fantástico. Mas assim, o que você tinha perguntado, cara, o nutricionista e o IA, pra, né, fechar essa parte. Sim. Cara, o nutricionista que não tratar, eu digo assim, tratar, isso não exclui um psicólogo, não exclui um acompanhamento, às vezes, com um psiquiatra. Cara, com médico, eu sou muito a favor desse acompanhamento, né? Mas se ele não entende de hábito, e hábito está muito relacionado com a parte cognitiva, o sistema de recompensa... 100% relacionado. Cara, totalmente. E se ele não tiver a fé no paciente dele, cara? Cara, o paciente sai do meu consultório, meu irmão, querendo conquistar o mundo. E toda vez que ele sai do meu consultório, ele tem que entender que ele quer conquistar o mundo, porque eu acredito nele. Então, assim, Você chega a fazer um planner, assim, com o paciente? Assim, como é que vai ser o seu dia a dia? Cara, eu monto rotina dos Monta meus rotina? pacientes. Porque eu penso assim, eu sempre falo isso com os meus pacientes, e eu penso na minha vida, o rame-rame do dia a dia que constrói o resultado, né? Total. O cara acorda de manhã,
Ele já planejou onde que ele vai comer? Quem que vai fazer essa comida? Vai comprar pronto? Vai fazer em casa? O que você vai fazer? Uhum. Aí na hora do almoço, você vai comer aonde? Se tiver que comer fora, onde você vai? Chegando lá, o que vai ter para comer? Ou você vai levar? Se for levar, você vai levar de onde? Quem fez? Que horas? Uhum. Né? Toda essa dinâmica tem que ser pensada e tá dentro do dia a dia do cara. Mas se a pessoa não colocar isso, não adianta você planejar uma meta bonita, que ele não vai, Total. o caminho fica escuro para ele, né? O meu paciente viaja, eu mando planejamento de viagem pro meu paciente. Perfeito. Tipo, Estratégia do que ele tem que Tá, fazer. tô indo pra Áustria aqui, o que eu faço? A gente manda, cara. Não tem pra onde correr. Ele contratou, hoje eu falo que o meu serviço é um serviço de mentoria Isso. na saúde dele. Então ele contratou o meu serviço. Então eu tenho que mandar planejamento de viagem, recomendação. Tem paciente meu que eu refaço a rotina dele para ele ter mais produtividade. Perfeito. Né? Então, muito essa parte de produtividade está totalmente relacionado a hábito. Sim. Então tem que tratar o ciclo circadiano dele, o intestino dele. Então, assim, agora a gente está trazendo o serviço, né, de mandar a cozinheira na própria casa do paciente. Então, a gente manda a lista de compra. Então, a cozinheira vai lá, já prepara para os próximos 15 ou 30 dias. Perfeito. Então, assim, mas a gente tem que sempre estar trazendo o novo para o paciente. Hoje, quando você recebe os pacientes, se você fizer, não sei se você tem essa estatística fácil, quantos por cento são pacientes que não têm consciência de doença e querem melhorar a saúde, ou pacientes, igual você falou, tem esclerose múltipla e precisa de suporte, quer tratar? Quantos por cento tem doença, quer tratar? Quantos por cento quer mais saúde e não tem uma queixa específica? Você tem muito isso? Porque esse paciente começou a aparecer, né? Antigamente não tinha. Pelo menos na medicina a gente sempre aprendeu o quê? Atender doente. Se o cara chegar para você e falar assim, qual a sua queixa? Ah, eu não tenho. Eu falei, então não tem nada para fazer com você, não. Cara, vou te falar uma coisa. Estatisticamente falando, cara, eu tenho muito atendimento, muito, mas eu pegava isso muito até ali 2022, pandemia, tá entendendo? Eu acho que a pandemia deu cara, uma mudança na mentalidade da galera, aumentou muito o nível de consciência, até porque hoje o acesso à informação, cara, cada dia que passa tem mais. Então, assim, a galera tá pensando também muito hoje em dia, muito em longevidade. Muito. Então, tem muita gente hoje, no meu acompanhamento premium, eu creio que para a parte clínica ali é 20%. A maioria é visando emagrecimento, performance, longevidade, entendeu? Então, isso mudou muito. Antigamente eu pegava muita parte clínica porque eu tinha muito encaminhamento. Sim. Muito encaminhamento. Então, os médicos gostavam muito das minhas condutas. Então, eu tinha muito encaminhamento de endócrino, cirurgião bariátrico, cardiologista, ginecologista. Então, eu pegava muito essa parte clínica. Ainda vem. Sim. Mas hoje é muito mais também a galera já vindo consciente. Cara, eu tô sentindo isso aqui, eu acho que o meu intestino tá inflamado. Cara, isso aí é... Informação, né? Informação. O cara entra no Instagram 1 hora por dia, ele já aprende mais coisa que muito profissional. Muito doido isso, né? E você vê que isso vai evoluindo demais. Entendi. Show. Excelente. E vamos lá, deixa eu te perguntar umas ideias aqui que eu pensei em te perguntar. Diga. Você tem, vamos supor, R$300 para ir no mercado e fazer uma compra. Tá? Fazer uma compra saudável. Perfeito. No mercado, supermercado, com esses comuns que a gente vê. Tá. Não é numa loja de produtos naturais. No mercado hoje, com R$300, o que você compraria saudável? Cara, vamos lá. Vamos pela fonte de carboidrato. Cara, batata, legumes. Ó, já começa aí. Batata, legumes, cenoura, beterraba, brócolis, abobrinha, batata, mandioca. Agora, vamos para proteína. Cara, proteína. Ovo, eu amo ovo. Sim. Porque é considerado o segundo melhor alimento do mundo. Um coringa, né? Mas, eu ia para sobrecoxa de peito de frango.
Aham. Eu ia pra um... Algum corte bovino? Cara, um patinho vai, tá entendendo? Tem um pouco mais de gordura, mas vai. É porque você me deixou restrito, entendeu? Mas tem como. Alguma coisa industrializada que valeria a pena botar nesse carrinho? Porque você falou só coisa in natura aí, outra né? coisa, fruta não falta. Sim. Fruta não falta. Cara, aveia. Aveia, pronto. Aveia, eu gosto de aveia. Cara, industrializado. Algum leite vegetal? Mesmo que no Descarpac? Cara, sim, é porque eu tô pensando, né, esses 300, é por semana no mês, é isso que eu tô pensando, entendeu? Foi uma pergunta muito boa. Eu achei isso fantástico, dá um vídeo. Eu perguntei proposital. Dá um vídeo. Eu perguntei proposital para ver o que vale a pena nesses 300. Justamente para ouvir isso. Dá para passar um mês? Você sabe por quê? Porque a gente está falando com um público aqui que gasta muito mais do que isso com comida num mês. Com certeza. E o cara que ganha um salário? Cara, o doutor, eu falo o seguinte, cara. Seguir dieta é muito mais barato do que comer fora de casa. Isso aí não tem pra onde correr. Comida saudável é muito mais barato. Eu gasto 1/5 hoje comendo do jeito que eu como que eu comia antes. Perfeito. Ó, pra você ter noção, a gente fez agora, né? Foi para um paciente lá, a gente mandou a lista de compra, a gente falou, ó, vai no supermercado. Primeiro que a gente já manda a lista de compra. Então tem lá a fonte de carboidrato, proteína, a fonte de gordura... E tem ali os a mais que a pessoa pode comprar. E temperos, né? Eu falo assim, cara, comida temperada é outra coisa. Então, né, os temperos naturais. Tipo? Vamos supor, chimichurri eu gosto muito. Ervas finas com limão. Eu gosto de alguns alimentos colocar cúrcuma, páprica doce. Então, eu gosto de orégano. Mas assim, alguns temperos que a gente coloca. E aí ele foi pro supermercado, comprou, e aí foi a cozinheira lá fazer. Cara, eu tenho certeza absoluta que ele vai economizar uma nota. Sim. Porque vai estar tudo separadinho, já as refeições intermediárias e por aí vai. Agora, uma pessoa que tem R$300 para fazer uma compra no mês, e ela ainda utiliza feira, ainda vai para uma feira ainda. Então, ao invés de comprar tudo no supermercado, ainda utiliza uma feira. Cara, ela consegue comer um mês inteiro, vai economizar, ela vai fazer a alimentação dela, vai ter que sacrificar alguma coisa, vai ter que fazer a comida dela, vai ter mais saúde, mais disposição. Então, assim, é muito possível. Eu falo para meus pacientes, tem pacientes meus que gostam de receitas, algumas coisas mais... né, trabalhada. A dieta vai sair um pouquinho mais cara, mas a maioria das minhas dietas são dietas simples, muito simples, objetivas, práticas. Sim. E que a pessoa não vai gastar. Perfeito. Tá entendendo? Então, isso é um fato, estatisticamente falando. Seguir dieta, seguir planejamento alimentar, você economiza muito dinheiro. Basta a pessoa olhar agora o iFood dela, olhar na fatura do cartão, quanto que ela gasta comendo fora. Um lanchinho hoje que você vai comer numa padaria é no mínimo R$10, R$15. Isso se a gente colocar só o gasto direto com comida. E o indireto com doença que você vai economizar. Medicamento. Cara, isso aí é o melhor. Aí você abre o leque para falar muita coisa. Ô Gustavo, manteiga ou margarina? Cara, hoje... Sabe que lembrou? O pastor... Cara, eu esqueci o nome dele, o bombadão lá, cara. Esse velho vive... Não pode nem falar o nome agora, porque você falou bombadão. Não, tem vários, né, velho? É o que é personal, pô. Lá na academia, ele para assim na igreja e fala assim... Manteiga ou margarina? Musculação ou aeróbio? Cara, mas olha só, vamos lá. Eu hoje, eu vou falar de experiência, eu não uso nenhum dos dois, Tá. não uso. Eu uso o azeite extra virgem, fogo baixo para fazer minhas preparações, só para untar.
Mas as composições atuais da margarina estão tendo menos gordura saturada que a manteiga. Aham. Com os meus pacientes, eu não recomendo. Eu não recomendo. Eu sempre vou induzindo novos hábitos. Então, a mudar a preparação ali do franguinho desfiado, aos ovos. Então, assim, eu não recomendo eles utilizarem nem manteiga. Às vezes o paciente quer, o cara. Então, passa só uma pitada ali de queijo cottage ou creme de ricota. Entendi. Mas, assim, entre manteiga e margarina, hoje, nas composições atuais, a margarina está tendo menos gordura saturada do que a manteiga. Entendi. E essa discussão sobre a restrição de calorias, né? Eu percebi que você valoriza muito isso. Aliás, não tem como não valorizar para você não ter perda, né? Mas qual o peso disso na balança? É a polêmica? É polêmico. Fala ali. Pode, manda ver. O segredo do emagrecimento não é o déficit calórico. Ó, anota, aí agora, não é o déficit calórico. O segredo do emagrecimento é a saciedade. Perfeito. Eu gostei muito disso, sério. Cara, Porque sabe por que eu gostei? Porque eu sempre falei isso, sabe, pro meu paciente. E eu penso assim, o déficit calórico tem o seu papel? Obviamente que tem. Né? É uma variável que não é à toa que a nutrição chegou até aqui em cima do déficit calórico para perda de peso, que é um conhecimento básico. Mas vamos dizer que isso aqui é o arroz com feijão. Na frente disso aqui, dessa formiguinha, tem um elefante passando ali atrás, que é a fome do cara. Cara, total. Mas olha só. Beleza. Qual que é o segredo, então? Saciedade e praticidade. Sim. Primeiro já começa aí. O segredo é a adesão. Mas quando a gente entra pro déficit calórico, cara, às vezes o meu paciente, quando ele começa a minha dieta, ele fala, meu irmão, eu tô comendo muito. Mas por quê? A qualidade nutricional nem muitas vezes está relacionada às calorias em si. Eu fiz um vídeo, que eu estava no avião, 2 biscoitinhos daquele ali com um copo de suco de laranja. Aquilo ali daria para comer 200 gramas de batata inglesa. Sem esteatose. Sem esteatose. Qual que vai te saciar mais? Aí, o paciente meu, ele não passa fome. Perfeito. Ele não passa fome. Porque se ele passar fome, ele vai... Aí existe uma diferença, né? Porque paciente atleta, que está visando perder peso, para competir alguma coisa, aí são outros 500. A gente nem entra nisso agora. E isso é um problema, né? Isso é um problema, vamos dizer assim, é um problema de paradigma que tem que trabalhar na cabeça dos pacientes, porque às vezes o cara chega com um modelo na cabeça que é a vida de um cara completamente diferente dele. É um cara com um corpo atlético, mentalidade, percentual de gordura baixo, com a massa muscular alta, com um treino intenso, com muita carga anaeróbica e tal. Então, tipo assim, não dá pra você comparar a dieta desse cara com a dieta de um cara que tá com percentual alto querendo perder peso. Total. E comendo tudo errado, inflamado. Total. É como se estivesse falando de outro ser humano, de outro ser vivo diferente. É uma outra categoria de carro. Eu falo assim, cara, é outra categoria de carro. BMW não vai competir com um Gol, por exemplo, tá entendendo? É diferente. Mas, voltando ao que a gente tinha falado, o déficit calórico ele é um dos fatores. Sim. E às vezes eu gero déficit calórico ativo. Perfeito. Que é o treino. Sim. Porque se eu entro intensifica o treino para ele ter déficit sem restringir a dieta. Eu faço o seguinte, uma dieta levemente hipocalórica. Sim. Bem leve, hipocalórica, e ele gera um déficit calórico ativo no treinamento. Então, eu consigo ali, às vezes, que eu não conseguiria, eu conseguiria ali umas 800 mil calorias de déficit calórico ativo. Sim. Juntando com um planejamento alimentar. Sim. Então, eu falo que o segredo é não passar fome. Por isso que hoje a gente tem os medicamentos que auxiliam. Ozempic, Mounjaro, Saxenda, são medicamentos que retardam o esvaziamento gástrico, então são análogos de LP1, né? Você sabe falar mais do que eu nisso daí, mas que auxiliam no processo de emagrecimento. E realmente
alguns pacientes necessitam disso. Exato. Pra tirar ele do olho do furacão. Né? Exatamente. Mas o que eles fazem? Traz a saciedade para o paciente. A meta é essa, né? Saciar. É saciar. Colocar o cara num local onde ele está saciado suficientemente bem para manter uma rotina. Total. Aí o resultado vai sendo construído. Vai. Juntando essas outras ferramentas todas, né? Todos. Hábito, sono, comida, mentalidade. Cara, se a gente ajusta o sono do paciente no outro dia, cara, leptina, grelina, a gente, cara, e aí a gente vai falando sobre isso daí. O sono é um dos pilares, né? Assim, quantos pacientes se regulou o sono, o paciente começou a engrenar mais. Ter mais energia no outro dia, controlar a fome. Sim. Então, ajuste de fibra na dieta também. Importante. Cara, comer um creme caque ali com manteiga, se você acha que você está comendo pouco, você está comendo pouco em volume. Mas caloricamente você está comendo bastante. E aí vai. Ô, Gustavo, a minha última pergunta para você é: 3 suplementos, independente de preço, que você considera assim, cara, esses 3 eu não abro mão. Creatina, ômega 3. Cara, o whey protein, eu gosto do whey protein porque ele é um auxiliador da dieta. Na Entendeu? saciedade. Na saciedade. Então, assim, para mim é um básico que funciona muito bem feito. Às vezes até um whey protein que tem um gosto melhor, então auxilia muito nas receitas para doce, que são práticas. Perfeito. Então, assim, para mim, o creatina, ômega 3 e o whey protein. Tem vários outros que eu amo também. Perfeito. Mas se for para investir financeiramente falando, primeiro creatina, sem dúvidas. Sim. Ômega 3, porque o ômega 3 é muito difícil você conseguir na dieta, quantidade de EPA e DHA. O cara já vem de um histórico de deficiência de ômega 3 de anos. E outra, o que o ômega 3? Ele induz a produção de prostaglandina, que é altamente anti-inflamatório e antioxidante, e vai melhorar a sua recuperação tecidual do seu treinamento, vai te desinflamar. Perfeito. E aí vem o whey protein, que é um auxiliador. Perfeito. É isso. Nós vamos marcar mais, né? Outros episódios aí. Dá pra falar. A gente pode trazer um tema pra essa mesa. Cara, dá pra falar só tema. sobre mentalidade, dá pra falar só sobre intestino, só sobre sono, só sobre água, cara. Água. Um episódio só de água. Cara, 300 ml a 500 ml de água antes das principais refeições, você vai emagrecer. Eu vou te contar uma história. Eu atendi um paciente em 2015. Você conhece ele. Depois, em off, eu te conto quem é. Não, eu já quero saber. Esse paciente chegou pra mim e falou assim... Eu atendi ele, tava ele e a esposa. Aí ele virou pra mim e falou assim... contou sobre a dieta e tal. Eu falei assim... E líquidos, hein? Eu gosto de perguntar desse jeito. Se você for elencar pra mim todos os líquidos que você ingere... Qual é o primeiro da lista? O que você mais ingere? Aí ele... Coca, sem dúvida. Mas e a água? Ele parou, olhou pra baixo assim... Aquele movimento do raciocínio, sabe? Do pensamento... João, eu não lembro quando que eu bebi água. Eu só bebo Coca. Rapaz, se eu pensar aqui... Olhou pra esposa assim, a mulher com cara brava já. Eu só tô bebendo Coca. Eu acordo de manhã, eu abro uma latinha de Coca. De madrugada, quando eu tô com sede, eu bebo Coca. Nas refeições, eu não bebo água mais. Aí eu falei assim, então vamos lá. Eu não vou te passar nada mais, cara. Eu vou te deixar um objetivo só pra gente começar a construir o seu resultado. Vamos ficar essas primeiras 4 semanas sem Coca e beber só água. Nossa. Vamos ver o que vai acontecer? Sabe quantos que ele perdeu? 13 em um mês. Meu Deus do céu. Cara, deixa eu só fazer o último comentário sobre a Coca. Claro. Porque a última vez que fui pro mercado, eu gravei um vídeo me retratando. Porque olha só, hoje a gente vê muito, né, a diferença da Coca Zero e a Coca normal. É claro que, caloricamente falando, a Coca Zero, pro emagrecimento, é muito melhor. Só que, uma coisa que as pessoas não entendem é, eu, por exemplo, eu não tomo. Quando você utiliza alguma bebida zero, vamos supor, uma Coca Zero, primeiro, você vai estar estimulando as papilas gustativas do doce. O teu cérebro, ele vai pedir essa caloria em algum momento. Ou você vai descompensar no doce, ou você vai cada vez tomar mais Coca Zero. Só que deixa eu te falar uma coisa. Refrigerante gera desbiose intestinal, tanto refrigerante quanto doce. Então,
o que hoje, né, Uma bola de neve. é uma bola de neve. Você acha que está fazendo bem do ponto de vista calórico, mas nutricionalmente e nas outras variáveis da saúde está se destruindo, né? Principalmente intestino. Eu vejo muito adolescente com esse problema. Tentando emagrecer e se acabando na Coca Zero e bala diet e tal. Exato. E aí a bala Exato. cheia de corante, o cara chega com a desbiose violenta, sem caloria na dieta, mas restrito e cada vez com mais problema. Intoxicado, não absorve nada. Não absorve nutriente. Então, assim, toma muito cuidado. Hoje eu amo água com gás. Cara, água com gás, vai na manha, toma água com gás, bota limãozinho ali. Limãozinho, vai mudando o paladar, estimula o paladar do amargo e do azedo, né? E isso é uma coisa que a gente tem que incentivar os pais a incentivar o paladar, os 4 paladares. Hoje a população só estimula o salgado e o doce. Sim. Por isso que vai cada vez mais pro salgado e pro doce, não estimula o amargo e nem o azedo. Então, estimule os paladares, porque o teu corpo ele é adaptativo, você vai se adaptar. Não existe nada que você não consiga alcançar. Só saiba disso. Fechou, Gustavão. Vamos combinar mais, viu? É isso. Isso aí, finalizamos o nosso episódio aqui. Vamos nos ver aqui de novo com o Gustavo para tratar de outros assuntos. Valeu, galera! Fechados!